Ok. Então, eu repito aqui, nós damos início à sessão pública de defesa da tese de doutorado do aluno do programa de pós-graduação em ensino de física, o Greivin Antônio Nunes Gonzalez, que tem esse título aqui, a licenciatura em física e a perspectiva CTS, uma investigação sobre um componente curricular reflexivo e crítico na formação docente na Venezuela, pela articulação da ciência, o cenário sociopolítico atual do país e o tema petróleo. A banca é composta pela professora Ana Cristina Carneiro de Almeida, da Universidade do Pará, como membro externo. Ana, muito obrigada por ter aceito, desculpe pelo atraso aí. Como membro externo, o professor Cláudio Dantas, da URCA. O Cláudio, muito obrigada por ter aceito esse convite. O Cláudio é suplente. Queria também publicamente agradecer o professor Álvaro Crispino, que é do Cefet Rio de Janeiro, que teve um problema de saúde, nesse momento está no hospital, mas desejamos que ele se recupere rapidamente. Mas já gostaria de agradecê-lo, porque ele fez a leitura bastante crítica do trabalho e fez contribuições importantes. O membro da URGS é o professor Marcelo Leandro Eschler. Obrigada, Marcelo, pelo aceite, por ter lido o trabalho. E como membro do nosso programa, o Johnny Paulo Pastório. Obrigada, Johnny, por aceitar e ler o trabalho. Então, muito obrigado mais uma vez a todos. Obrigado, Cláudio Dantas, por aceitar em cima da hora. Muito obrigada mesmo. E, Greivin, então você tem aí entre 55 e 60 minutos para apresentação. Depois a gente passa para a Luísa. Por favor, Greivin. Obrigado. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos pela presença nessa data tão importante para mim. Eu passo? Tá. Então, vou iniciar a minha apresentação com uma primeira sessão titulada Motivação Problemática e Questões de Pesquisa. Toda essa trajetória acadêmica, ela iniciou em 2017, com a minha chegada aqui no Brasil para fazer o mestrado. Sempre tive essa vontade de querer fazer um mestrado fora da Venezuela. E em 2017, a partir de uma bolsa pela Organização dos Estados Americanos, eu consegui entrar no mestrado na Universidade Federal do Pará. E foi nesse momento onde eu iniciei a minha pesquisa na área de CTS. Em 2019, eu consegui finalizar esse ciclo e iniciei o outro, que seria o doutorado aqui na URGS. Em 2021, tive a oportunidade de apresentar meus primeiros resultados preliminares, revisão de literatura e estudo teórico. E, por último, hoje, em 2023, eu encontro-me aqui defendendo a minha tese de doutorado e trazendo para vocês aqueles resultados que já aconteceram em 2021 e acrescentando os novos, que foi o estudo 2 e também as minhas reflexões finais. Mas, ao longo desse processo, eu me encontrei com uma problemática. E qual foi essa problemática? Uma inexistência de uma disciplina voltada para o estudo de CTS, das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, na licenciatura em Física da principal universidade formadora de professores, a UPEL, na Venezuela, que inclusive foi a minha casa de estudo. Foram, no total, 3 perguntas orientadoras nessa tese. Nesse momento, eu não vou ler cada uma delas, até porque futuramente eu pretendo falar de cada uma e, ao mesmo tempo, responder elas. Enquanto ao referencial teórico. Bom, então eu considerei referenciais do próprio movimento de ciência, tecnologia e sociedade, entendendo que esse foi um movimento que ele surge lá nas décadas de 60 e 70, para tentar questionar e debater questões referentes aos problemas econômicos e ambientais que algumas sociedades estavam atravessando.
e também de questionar especificamente aquela ideia sobre o modelo linear de desenvolvimento, aquele que trata sobre, na medida que a gente obtém mais ciência, nós vamos obter mais tecnologia, isso será igual a maior riqueza e igual a um bem-estar social. Então, o questionamento também se dá a partir desse modelo de desenvolvimento linear, e foi por isso que a gente trouxe alguns referenciais para discutir esses aspectos. Com o tempo, esse movimento ele foi extrapolado para a área do ensino em ciências, como o enfoque CTS. Então, o enfoque CTS ele traz algumas orientações para o ensino de ciências, tá? Então, ele contribui com o desenvolvimento de habilidades em estudantes, no processo de reflexão, tomada de decisão, responsável, participação ativa na solução de questões, todas relacionadas à ciência e tecnologia. Existem alguns antecedentes, tanto no Brasil quanto na Venezuela, quanto à presença desse enfoque. Em contexto do Brasil, eu citei duas, mas lógico que existem algumas outras. A primeira são as orientações curriculares nacionais, voltadas para o ensino médio, de 2006, e lá desde 1984, o grupo de elaboração do ensino de física já tem trazido também alguns materiais, né, produtos materiais voltados para o ensino de física. Lá na Venezuela, desde o mestrado, eu percebi dois grandes antecedentes. Um primeiro antecedente referente à presença de uma disciplina sobre CTS, isso para o ano 1980, no Instituto Pedagógico de Caracas, que é dos núcleos da universidade que eu estou considerando nessa tese. E um segundo antecedente nessa mesma universidade, inclusive na mesma sede, que foi a disciplina intitulada Educação, Ciência e Tecnologia. O primeiro antecedente é uma disciplina voltada para a graduação e a segunda voltada para a pós-graduação, só que para o mestrado em Biologia e Química. E nosso grande problema identificado até o momento foi, então até agora não foi trabalhado na licenciatura em Física em nenhum dos institutos pedagógicos. Então essa é a problemática que nós tentamos afrontar nesse trabalho. Com o tempo, o movimento CTS ele trouxe, na verdade, algumas reflexões para o contexto de Latinoamérica. Então, surge o pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade, o PLAC-CTS, por volta das décadas de 50 e 70, e ele surge como projeto nacional na Argentina para trabalhar esses novos desafios relativos à ciência e tecnologia. Nós temos também um Dagnino aí como principais referências. Ok? Ele, por ser um projeto que ele, poderíamos dizer, ele é considerado um marco analítico conceitual coerente para a nossa região de Latinoamérica, então ele conseguiu ser extrapolado e disseminado em outros países, como, por exemplo, no Brasil, Venezuela, Chile, Peru, México. Okay? E aspecto que orienta nesse campo encontra-se os mecanismos de participação na tomada de decisões da região. Até agora, esse pensamento latino-americano ele não repercute no campo educacional. Então, a partir dessa pesquisa, eu tentei trazer uma aproximação também para o campo da educação. Como referencial filosófico, epistemológico e até pedagógico, nossa tese esteve alinhada a ideias do Paulo Freire. Então, o que nós conseguimos defender enquanto a ideia do Freire? Bom, a rejeição, a ideia de que conhecimento é politicamente neutro, algumas questões de justiça social e democracia, que elas, de fato, elas fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, a emancipação da opressão por meio do despertar da consciência crítica, estratégias dialógicas e princípio de escuta ao contexto local e de libertação, questionamento, e faço ênfase nesse um dos pontos principais, o questionamento do ensino tradicional e não problematizador, nem questionador, que infelizmente ainda continua estando presente nas nossas instituições. E, de fato, um ensino que seja progressista, ou seja, que ele forme cidadãos críticos, questionadores, tomadores de decisões informadas cientificamente. Isso, principal.
E visto que minha pesquisa é também voltada para uma formação de professores, inclusive da própria Universidade Pedagógica e Experimental Libertador na Venezuela, UPERO, eu trouxe a pedagogia crítica do Gijón, já que ele é um dos teóricos que ele, inclusive, se alinha muito às ideias do Paulo Freire e também a ideais do próprio movimento Ciência, Tecnologia e Sociedade. Ele traz toda uma discussão voltada para a formação de professores. E ele fala que os professores eles precisam ser enxergados como intelectuais. Então, o que isso representa na visão do Gijón? Que eles não assumam uma postura neutra, que eles desenvolvam um discurso que consiga unir uma linguagem da crítica com uma linguagem da possibilidade, que reconheça que professores conseguem criar mudanças, que eles se manifestem contra injustiças econômicas e políticas, tanto dentro quanto fora das escolas, e que trabalhem para criar condições que deem a esses educandos a oportunidade de se tornarem cidadãos, detentores de conhecimento e coragem também para lutar. E a partir desse mapa conceitual, eu consigo articular esses referenciais que eu acabei de mencionar. Então, tudo surge aqui no movimento 7S, que depois ele consegue ser extrapolado para o ensino. Quando ele é extrapolado para o ensino, ele surge como abordagem 7S e para alguns outros autores também como 7SA. Essa abordagem, ela considera fortemente o estudo da natureza da ciência. Por quê? Porque ele tem interesse por discutir algumas construções históricas. Ele tenta, vamos dizer, discutir quais construções históricas. O determinismo tecnológico, como se a partir do surgimento da própria tecnologia, das diversas tecnologias que nós temos na sociedade, alguns valores, algumas culturas, as pessoas vão vamos dizer, eles vão... Bom, é mais ou menos só para que esse determinismo tecnológico ele seja ultrapassado, ok? E o modelo de decisões tecnocráticas, a gente parece, né, que só um grupo de poder, um grupo de especialistas, eles só conseguem tomar algumas decisões, mas não deveria ser assim, os próprios cidadãos deveriam ter essa possibilidade também. E essa perspectiva salvacionista atribuída à ciência e tecnologia, se bem nós sabemos que, ainda mais nesse contexto onde nós geramos pesquisas, sabemos que a ciência sim, tem uma contribuição gigante para nossa área, para a nossa sociedade, porém, é importante também questionar. Como ela é neutra, ela sempre satisfaz desejos de um determinado grupo de poder. Então, a gente precisa trazer isso à tona. E não só ele foi extrapolado para o ensino, algumas reflexões também acontecem dentro desse movimento, que são aquelas voltadas para o pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade. O que o Plan 7S problematiza? A importação tecnológica em países ditos periféricos, a própria Latinoamérica. E ele procura e busca que esses países consigam ter uma autonomia também. Isso principalmente. E, claro está, esse elemento aqui, ciência, tecnologia e sociedade, ao mesmo tempo, consegue dialogar com pressupostos freirianos, no sentido de problematizar essa educação bancária e esse ensino propedêutico. E, ao mesmo tempo, a própria pedagogia crítica do Gijón, ele também dialoga com esses pressupostos freirianos. Por quê? Porque ele, além de discutir ou de focar nos professores, eles também têm aqui um foco nas discussões acerca de currículo educativo e de escola. E quando o foco é os professores, então como eu acabei de comentar anteriormente, eles precisam ser enxergados de uma forma diferente. E essa forma diferente seria como intelectuais críticos transformadores, que eles consigam promover justamente o pensamento crítico nesses estudantes, para eles serem sujeitos enculturados, para eles adentrarem nessa cultura, que é a cultura científica. Então, com esse mapa, eu consegui articular essas ideias. Entre eles, ainda fazendo um parênteses, claro está, a natureza da ciência, eu ressalto aqui, porém ele não foi um referencial forte na minha pesquisa. Ele só serve como coadjuvante
dentro dessa série de referenciais principais. Enquanto a referencial metodológico, minha pesquisa está estruturada em 2 estudos, um estudo empírico e um estudo teórico. No estudo empírico, eu precisei fazer um estudo de caso em 2 disciplinas de instituições federais, que logo mais eu falarei sobre elas. E visto que eu precisava fazer um estudo de caso, eu me apropriei das ideias do STEC. Para ele, o estudo de caso é um estudo da particularidade e da complexidade de um caso singular, para chegar a compreender suas atividades e circunstâncias importantes. Ele define diversos tipos, diversas formas de fazer esse estudo de caso, mas eu optei por utilizar o estudo de caso instrumental, visto que meu objetivo era responder a uma pergunta. Ok? E os motivos da escolha por ser uma metodologia holística, empírica, interpretativa e empática também, inclusive, especialmente empática, até porque ele me ajudou, quando eu tive a oportunidade de fazer o estudo de caso, foi um contexto de pandemia, um contexto pandêmico, então ele não foi um motivo para eu deixar de utilizar também essa metodologia. Enquanto análise de conteúdo, eu utilizei os pressupostos da Bardhan. Ele é uma metodologia também bem utilizada nas pesquisas qualitativas, até porque a partir dele eu consigo analisar algumas comunicações, sejam escritas ou orais. Ele tenta compreender discursos polissêmicos e dá sentido, procura dar sentido a discursos sintéticos. E a organização que ela apresenta ao longo de seu livro, de análise de conteúdo, elas se organizam em 3 grandes polos. Tá? Na verdade, seria a pré-análise, que já parte também com a exploração do material, o tratamento dos resultados obtidos e, por último, a categorização. Que a categorização é um dos pontos importantes, porque é a partir dela que eu consigo até responder uma das minhas perguntas. E para ela, a análise de conteúdo, ela é, como eu acabei de falar, tão importante porque eu consigo não só analisar o escrito, também a parte oral. Para ela, tudo o que é dito ou escrito é susceptível de ser submetido a uma análise de conteúdo. Já focando na revisão de literatura, eu fiz, na verdade, o banco de dados que me ajudou para criar essa seção da minha tese, foram 3. Periódicos da CAPES, para fazer procuras nacionais, a Web of Science, para fazer pesquisas, procuras internacionais, e além da Web of Science, eu coloquei a Redalic, também para valorizar um pouco as pesquisas de Latinoamérica, enfim, do Caribe, até da própria Iberoamérica, no caso, porque também tem outras pesquisas também de Espanha, enfim. As palavras-chave utilizadas foram as seguintes, acrescentando também o petróleo, que é uma ênfase importante, e o período foi entre 2003 a 2020. Aqui, por meio dessa tabela, eu consigo mostrar brevemente como foi o tipo de procura nessas 3 línguas e a quantidade de artigos, tanto encontrados quanto eliminados. Então, na Web of Science foram encontrados 38 artigos, enquanto os periódicos da CAPES eu considerei essas revistas aqui, que são ditas as principais, né, na nossa área. Também consigo, a partir dessa tabela, resumir o total de artigos encontrados em cada uma delas. Quanto à seleção, foram um total de 72 artigos encontrados. E na Redalic foram 9 artigos encontrados. E a Redalic ela tem um papel fundamental, porque qual foi o papel dela nessa revisão de literatura? Indagar sobre algumas publicações relacionadas ao petróleo, por ser o principal produto de exportação da Venezuela. E ele é considerado também nosso tema central dentro dessa possível disciplina que eu pretendo, que eu construí nesse doutorado, que ela vai ter o petróleo como temática central.
Também publicações relacionadas a pressuposto de R, de ROM, voltada para a formação de professores, sobre algumas reflexões locais atuais sobre o pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade, e, além de tudo, o cenário político atual da Venezuela. Então, o objetivo é valorizar essas pesquisas desenvolvidas na nossa região latino-americana e ibero-americana. Okay. Sobre as categorias de revisão de literatura. Então, no total, foram encontrados 122 artigos que eles foram distribuídos nessas 13 categorias. Lógico que são muitas categorias e, infelizmente, nessa apresentação não consigo falar de cada uma delas. Então, eu considerei 4 principais que eu vou conversar a partir de agora. Vou definir um pouco elas. Então, a categoria 3, referente a 7S e 7SA, das concepções de professores e estudantes, foram encontrados 19 artigos, e o perfil dessas publicações são artigos empíricos que oferecem concepções tanto de professores quanto de estudantes em assuntos relacionados a 7S. Então, por exemplo, um dos artigos que foi publicado em 2018, ele usa o tema da controvérsia na temática de transposição do Rio São Francisco. Então, quais foram os resultados que esses autores encontraram? Bom, eles chegaram na seguinte conclusão, que existe uma mudança positiva na concepção dos estudantes sobre as relações entre 7S. As reflexões dos estudantes indicaram potenciais contribuições no contexto de alfabetização científica e uma técnica eficaz para promover algumas discussões que envolvem educação ambiental crítica e os 7S. Enquanto a uma categoria 7, relacionada a 7S, 7SA e pressupostos do Paulo Freire, foram encontrados 8 artigos e eles tentam, o perfil dessas publicações, eles articulam as relações 7S com a própria filosofia freiriana. Um exemplo de artigo foi o artigo de Souza e Marques de 2017, que foi uma atividade formativa com professores do curso técnico de agropecuária. O tema foi o uso de agrotóxicos nas atividades agrícolas. No início, os autores comentaram que existiam muitas lacunas e desestabilização dos conhecimentos prévios daqueles professores. E a abordagem temática de Freire, ele contribuiu justamente na problematização e conscientização. A grande conclusão foi que essa atividade formativa ampliou a visão de mundo e a tomada de consciência sobre o uso de agrotóxicos, por exemplo. Já a categoria 8, 7S e 7SA, nas estratégias de ensino de ciências, foram encontrados 23 artigos, e o perfil eram publicações que discutem, na verdade, artigos que apresentam no seu corpo discussões sobre 7S como estratégia para o ensino de ciências. No caso, numa publicação de 2017, nós encontramos um artigo que ele falava sobre o uso de juros simulado como estratégia de ensino. Na temática, qual foi a temática principal? A implementação da indústria têxtil numa localidade. Então, mostrou-se que era uma estratégia eficaz porque trouxe contribuições para a formação crítica dos educandos. Então, teve um jogo de papéis, tinha o júri, né, ao longo do artigo, o autor comenta que os alunos tiveram a possibilidade de eles assumirem diversos papéis. Então, foi importante nesse sentido, porque eles conseguiram enxergar os diversos pontos de vista, que, por exemplo, o júri de consideração, a própria empresa, os próprios moradores perto da região onde a indústria seria implementada. E a última categoria, que é a categoria 13, intitulada 7S e Petróleo na Sociedade Venezuelana. Foram encontrados 9 artigos e o perfil deles. Eles tiveram 2 grandes focos. Um primeiro foco, que era a existência de estudos e disciplinas da abordagem 7S em contexto venezuelano, que abordassem o tema petróleo. E a segunda, sobre uma parte mais teórica, sobre estudos do petróleo e seu grande papel na Venezuela.
E, inclusive, encontramos um grande artigo que ele trabalhava na atualização. Era um artigo voltado para a formação de professores da própria Universidade Pedagógica. E a temática era sobre petróleo e os interesses, na verdade, os resultados dessa pesquisa foram. Houve interesse por parte dos professores, porque ainda, antes de acontecer esse processo formativo, pelo fato pelo fato da temática ser o uso do petróleo, eles se sentiram muito motivados. E a formação foi positiva, especificamente porque, ao longo dessa formação, eles tiveram a possibilidade de aplicar o uso de CTS no ensino básico por meio da disciplina de ciências da natureza. E também conseguiram discutir, ao longo dessa formação, o grande papel que empresas petrolíferas transnacionais têm quanto a padrões culturais e concepções da própria participação social e cidadã. As grandes reflexões que essa longa revisão de literatura que nos deixou, foi que, a partir dela, eu consegui construir um diálogo entre diversos eixos teóricos. Qual foi o primeiro eixo? Abordagem e movimento CTF. O segundo, pensamento latino-americano em ciência, tecnologia e sociedade. O terceiro, a pedagogia, a filosofia de Paulo Freire e Henri Giraud. E, por último, grande, e não menos importante, aliás, o papel do petróleo na sociedade venezuelana. Então, foi a partir dessa revisão de literatura que eu consegui me apropriar de alguns referenciais que apareciam em diversas publicações. Nessa quarta sessão, eu vou apresentar para vocês o estudo teórico, que seria o diálogo entre enculturação científica, CTS e Plus-CTS. Como foi construído na verdade, como foi construído esse estudo? Bom, foi feita uma análise profunda da literatura sul-americana na nossa área e um aprofundamento teórico dos referenciais. Uma vez que eles apareceram, a gente aprofundou. E qual o objetivo desse diálogo? Bom, são diversos. Eu tentei concentrar esses 3 pontos. Primeiro, porque a América Latina ela foi e tem sido uma região de lutas e conflitos, produto de processos ditos colonizadores, no caso, porque ciência e tecnologia desenvolvida na região satisfaz desejos ou interesses alheios, e porque acreditamos que é um novo instrumento de dominação por parte de países ditos desenvolvidos é a própria superioridade científica e tecnológica que carrega desejos próprios de um determinado grupo de povos. Enquanto ao termo enculturação científica, se vocês perceberam, ele aparece o diálogo, né? Vai ser entre a enculturação científica, CTS e Plus. Decidimos utilizar esse termo, visto que o termo alfabetização científica e letramento científico, ele mostrava ser muito polissêmico. Então, nós nos apropriamos do termo enculturação científica, que, para o Tolme, trata-se de um processo de aprendizagem pelo qual certas habilidades explicativas se transferem, com ou sem modificação, da geração mais velha para a geração mais jovem. Então, só para justificar a escolha desse termo. E com esse estudo, nós respondemos a nossa questão 1. Em que medida a enculturação científica e tecnológica dialoga com o pensamento latino-americano e ibero-americano por CTS? Podemos responder, nós achamos que esse diálogo ainda está em construção. Nós percebemos que ainda falta uma articulação entre pensamento latino-americano em CTS e o campo educacional. Então, eu trouxe aí 3 referências teóricas que eles justificam essa minha fala. Esses autores propõem, então, construir um corpus teórico dentro do próprio processo de ensino-aprendizagem na própria América Latina, que eles tenham como foco as relações entre CTS e o pensamento freiriano. Em parte, quais são o corpo teórico deve levar em consideração a incorporação de ciência e tecnologia nas nossas sociedades, que impulsione ciência e tecnologia como motores de desenvolvimento sustentável
e que promova nos estudantes o desenvolvimento de soluções científicas e tecnológicas para os desafios da nossa região. Só que para gerar esse diálogo e para poder implementar o uso da moradia CTS e CTSE nas nossas sociedades, nós precisamos de quê? De grandes 4 categorias, que elas vão servir como âncoras e vão sustentar a nossa ideia central. Quais seriam elas? O perfil do aluno enculturado, um perfil de escola básica, um perfil de professor de física ou de ciências e um perfil de currículo de formação docente. Enquanto a categoria 1, que eu chamei perfil de professor de física e ciências, pretendido para discussões do CTS, nós consideramos como ponto de partida e a proletarização do trabalho docente, que inclusive é uma das ideias do Giraud. Porque a proletarização, porque bom, às vezes é um termo que ele, vamos dizer, ele dificulta, impossibilita que o professor ele consiga refletir sobre suas próprias práticas também. Então, basicamente, o professor ele acaba sendo reduzido como se fosse técnicos especializados que eles só conseguem implementar programas curriculares impostos. E para o Giraud, ele gostaria que não fosse dessa forma. Então, quando ele propõe que professores sejam olhados como intelectuais críticos, intelectuais críticos transformadores, é professores que eles consigam ser reflexivos, questionadores e autônomos, que consigam tomar as suas próprias decisões. Basicamente, que sejam profissionais que escolhem e implementem estratégias em sala de aula que, de fato, contribuam com o desenvolvimento crítico dos alunos. Um dos pontos que nós discutimos nessa sessão também foi que cursos de formação de professores, eles demandam obrigatoriamente inserir estes dentro de quê? De um contexto político, econômico e social. E, infelizmente, esses cursos, eles têm um modelo, talvez, neoliberal muito presente, tá? E quando eu falo desse modelo, é porque a gente consegue ver a partir dos interesses que os professores, às vezes, eles têm. Qual a preocupação futura daquele professor? A preocupação é o mercado de trabalho. Nem sempre o professor ele tenta se preocupar mais pelas próprias práticas, enfim. Enquanto essa segunda categoria, o perfil escola básica pretendida para discussões de CTS. Então, aí eu trouxe algumas ideias do Freire e do Giraud. Primeiro, o perfil de escola precisa ser instituições onde nós consigamos desenvolver construir saberes, compartilhar culturas, que exista uma convivência social, que seja um lugar que represente forma de conhecimento, prática de linguagem, relações e valores sociais, que de fato seja considerado uma esfera pública democrática. E a categoria 3, sobre o perfil de currículo de formação de professores pretendido para discussões CTS, nós partimos das lutas que hoje são vivenciadas nesse campo. Sendo uma delas o questionamento da pouca humanização de currículos educativos. Eu trouxe aqui, como comenta a Strider, numa publicação feita em 2012, e que, inclusive, ela faz parte de uma das unidades de registros dessa categoria. Ela fala que a fragilização de propostas curriculares pode ocorrer, em parte, devido a que muitas pesquisas em ensino de ciências se preocupam em discutir forma de como ensinar os conteúdos programáticos sem questionar a seleção e o papel desses conteúdos. Então, talvez, para mudar esse cenário, nós poderíamos propor uma formação de professor que ele trate e que pense o currículo em tempos, ou épocas de hegemonia do neoliberalismo. Então, talvez uma possível solução para repensar esses currículos seja a partir do uso da investigação temática e sua relação, que é uma dos pressupostos freirianos, e a sua relação com o enfoque ciência, tecnologia e sociedade. Então, eu trouxe também aqui, para complementar essa ideia, uma outra unidade de registro do Giraud, onde ele comenta que o desenvolvimento de um currículo que cultive o discurso teórico-crítico sobre a qualidade e propósito da escolarização e da vida humana, em vez de incentivar a um ensino tradicional baseado em um currículo oculto.
E a quarta categoria, o aluno como sujeito enculturado cientificamente. E por algum motivo, apagou. Acontece. E basicamente o que eu trouxe nessa sessão é a discussão sobre o próprio papel dos professores, porque para nós conseguirmos esse perfil de aluno culturado, basicamente nós precisamos pensar primeiro nos professores, porque o aluno ele vai ser não moldeado, mas ele vai ter um tipo de discussão que ele seja o tipo de discussão que é implementado em sala de aula. Então, basicamente, eu queria trazer isso nessa quarta categoria. Ok, sobre a quinta seção, que é o estudo de empírico, intitulado Articulação entre várias perspectivas CTS. Então, aqui já justifico que esse estudo empírico ele foi uma pesquisa de caráter exploratório. Nós tentamos investigar diferentes perspectivas, tanto no contexto venezuelano quanto no contexto brasileiro, sobre o uso da abordagem CTS na formação de professores de física. E, a partir desse estudo empírico, nós respondemos as nossas últimas duas perguntas. Foram 3 casos orientadores desse estudo empírico. O primeiro, uma entrevista semi-estruturada com professora pesquisadora venezuelana da principal universidade formadora de professores da Venezuela, a UPEO. E o segundo caso foi a participação de uma disciplina, um estudo de caso, uma disciplina, a disciplina Metodologia de Ensino de Física 2 da URGS, e a partir dela nós analisamos produções intelectuais dos estudantes de graduação. E o terceiro estudo de caso foi numa disciplina intitulada Educação CTS do Cefet, sede Rio de Janeiro, onde também analisamos trabalhos finais desses estudantes. Importante mencionar que essa outra disciplina, eles voltaram para o contexto de pós. E essa primeira, para o contexto de graduação. E também, só para, nessa próxima sessão, eu vou comentar um pouquinho mais. Focando na entrevista com a professora venezuelana. É importante mencionar que a justificativa que eu levei em consideração para eu entrevistar essa professora era porque, ao longo da revisão de literatura, ela aparecia muito. E, além de tudo, era uma professora também que ela tinha muitas, além de ter muitas publicações na área, ela já tinha dado aquelas disciplinas do mestrado, aquela disciplina de CTS voltada para o mestrado em Biologia e Química. Essa professora também já foi, ela já orientou essa, já dirigiu, né, aquela disciplina. Então, também eu achei interessante conversar com ela. Então, essa entrevista com ela foi muito importante, por quê? Primeiro, porque reforçou o papel do enfoque CTS na educação científica. E isto fica claro a partir dessa unidade de registro comentada por ela. Porque quando se dá um curso de CTS, os estudantes eles ficam felizes, porque conseguem integrar, relacionar, analisar e discutir a ciência com aspectos do cotidiano. É uma boa oportunidade para melhorar o ensino. Um segundo ponto também sobre essa importância da entrevista foi que incentivou a proposta de uma disciplina para a licenciatura em física. Eu comentei na entrevista que esse era meu objetivo. Para justificar esse incentivo, ela comentou que no momento onde se instaura a disciplina de CTS, ela pensou que realmente ia ter uma maior projeção em outras disciplinas. Ou seja, ela imaginava que ele iniciaria na biologia e na química, só que posteriormente poderia extrapolar para a física, para a geografia e história. E infelizmente não foi assim. E o último ponto foi que ela vê com bons olhos que as discussões do DSM possam tomar o petróleo como um tema estruturador voltado à conscientização. Então, a partir dessa unidade de registro, ela deixa claro esse aspecto. O tema petróleo é relevante nas escolas venezuelanas por várias razões. A Venezuela é um dos principais produtores de petróleo do mundo e a indústria petrolífera desempenha um papel significativo na economia do país.
Portanto, é importante que estudantes compreendam o impacto do petróleo em sua sociedade, na sua economia e na política. E ainda acrescenta que, ao abordar o tema nas escolas, os estudantes podem aprender sobre os desafios e as consequências associadas à indústria petrolífera e serem incentivados a buscar soluções mais sustentáveis para o futuro. Enquanto a participação na disciplina de metodologia 2 da URGS. Bom, para o semestre, foram 9 os estudantes que participaram, estudantes de graduação. Essa disciplina considerou 2 grandes textos principais. Um texto de 2014, intitulado Movimento CTS, e outro de 2002, que é uma introdução à perspectiva CTS. Enquanto a estrutura ementa dessa disciplina, ela se centra em 4 grandes blocos. Um primeiro, sobre o movimento CTS, depois discute alfabetização e letramento científico, logo, introdução a teorias curriculares e, por último, recursos didáticos para o ensino de física e avaliação. A importância dessa disciplina demonstrou, do acompanhamento nessa disciplina, foram diversos. Um deles foi que demonstrou o potencial do CTS na formação de estudantes como futuros cidadãos. Inclusive, eu trouxe aqui uma fala que justifica essa colocação minha, do estudante 4, onde, em algum momento da sua escrita, ele diz que, no contexto educacional atual, o ensino do conhecimento por si só não se sustenta. Durante muito tempo, a justificativa desse ensino foi de preparar o estudante para o ensino superior, ideia que reduz o ensino básico a apenas um curso preparatório e não condiz com o seu verdadeiro objetivo, que é a formação para a cidadania. Um segundo aspecto importante foi que ele reflete sobre a educação científica na perspectiva do enculturamento científico e tecnológico como prática social, quanto às suas funções, princípios e desafios. Já o estudante 5 comentou que letramento científico surge nesse contexto com a perspectiva de proporcionar ao estudante uma melhor compreensão da ciência de maneira que ele possa usá-la para seu benefício, e não apenas que seja um conhecimento qualquer dentro de outros mundos. E, por último, sobre a participação na disciplina de educação CTS do Cefet, a escolha se deu também por ser uma disciplina voltada para a pós-graduação na área de física. A ementa da disciplina levou em consideração todos esses blocos aqui. E um dos blocos que me chamou a atenção foi o penúltimo bloco aqui do PIA-CTS, que é basicamente um questionário que ele tenta indagar sobre as concepções principais que estudantes têm sobre CTS. Então, eu achei importante também trazer isso para só exemplificar. Minimamente um desses blocos. Nessa disciplina, então, eu analisei 4 trabalhos. Um deles, que trata sobre a aplicação da abordagem CTS na educação básica. O outro, análises entre palavras-chave e autores do CTS, CTSA e educação ambiental. Um terceiro trabalho sobre análises e artigos sobre o CTS, articulação entre CTS e filosofia de Paulo Freire. E, por último, um artigo que falava sobre a aplicação de uma sequência didática baseada no enfoque voltada para o ensino médio. Então, também foi importante o acompanhamento nessa disciplina e fazendo leituras também futuramente desses alunos por diversos motivos. Primeiro, porque ele mostra a importância de discutir temas controversos como educação ambiental e CTS, inclusive o trabalho 2. No momento da sua escrita, ele comentava que a educação CTS possui um propósito de desenvolver um currículo com enfoque em conhecimentos úteis para a vida dos alunos e a construção de um senso crítico acerca das questões sociocientíficas, sendo a educação ambiental parte dos termos fundamentais para a formação do cidadão. Um segundo ponto foi que mostrou que é possível associar pressupostos freirianos com abordagem também.
no sentido de, já trazendo uma unidade de registro do Freire. É preciso problematizar a realidade do oprimido. Nesse sentido, o verdadeiro papel da educação é tornar vulgar, popular aquilo que é o monopólio de um grupo pequeno e específico da sociedade. A educação é situada politicamente porque deve promover consciência nos indivíduos, deve propiciar um pensamento mais humano. Um terceiro ponto, então, foi que proporcionou reflexões no âmbito social e apresenta a ciência e a tecnologia como atividades voltadas para o ensino médio. Já no trabalho 4, o aluno comentava que o debate não visa abdicar de posições, mas sim a oportunidade de expor suas ideias e ouvir os argumentos de quem pensa diferente. A proposta de uma sequência baseada na temática CTS propõe uma formação científica que estude as relações entre aparatos tecnológicos, conceitos científicos e toda a esfera social. Ok, esse estudo empírico ele responde a nossas duas últimas perguntas. A questão 2. Existe alguma disciplina na licenciatura em Física, nos diversos institutos da UPE, voltada para a formação de professores que utilize a abordagem CTS? Caso não haja no curso de licenciatura em Física, em que medida se poderia articular a perspectiva CTS existente em outras disciplinas de licenciatura de Ciências? O que dizem e pensam os professores da UPE a este respeito? Então, nós não localizamos trabalhos, nem mesmo na entrevista com uma pesquisadora venezuelana, que indiquem a existência de uma disciplina na licenciatura em Física. No caso, disciplinas como a disciplina do CTS na pós-graduação em Química e Biologia, elas poderiam servir como apoio para refletir a possibilidade de uma disciplina pensada na licenciatura em Física. Em algum momento, a pesquisadora, ao longo da entrevista, falou que é uma disciplina que está centrada em conhecer os fundamentos do enfoque, o tipo de atividades que podem se incluir em aulas utilizando o enfoque CTS e desenho de recursos com enfoque CTS. É uma disciplina desde a óptica pedagógica para mostrar uma tendência no ensino de ciências. Precisa estar presente em outras áreas. E a pesquisadora conclui também que essa disciplina de CTS, na licenciatura em Química e Biologia, ela não persegue o mesmo objetivo pedagógico daquela outra disciplina oferecida no mestrado em Biologia e Química. Porque se pretende gerar um enculturamento científico nos estudantes durante a formação, que contribua para a formulação de futuras estratégias dentro do próprio ensino de ciências. Então, o foco da disciplina no mestrado é totalmente diferente. Eles tentam, a partir de elaboração de pesquisa, trazer novas propostas educativas. E sobre a questão 3. Pensando nas possibilidades e desafios do exercício pleno da cidadania da Venezuela, como adotar uma disciplina com enfoque CTS presente na licenciatura em Física de uma universidade pública brasileira para o cenário político, econômico e educacional venezuelano? Em que medida o petróleo pode ser tomado como tema estruturante, como questão sociocientífica de relevância social, naquele país latino-americano para promover atividades reflexivas e disciplinas em propósito? Para sustentar, então, esse modelo de disciplina, foi preciso estudar 2 modelos de disciplinas em contextos brasileiros, selecionar estruturas delas, e poder ajustar também ao contexto venezuelano, porque não é simplesmente considerar a mesma estrutura. Então, ao longo desse processo, desse estudo empírico, emergiram 3 grandes categorias, e essas categorias elas sustentam o modelo de disciplina elaborado. Então, as 3 categorias foram CTS como campo de estudo em construção, a segunda categoria foram elementos da abordagem CTS, e a terceira, práticas pedagógicas com enfoque CTS. Então, essas 3 categorias, elas vão orientar a estrutura e o modelo de disciplina que eu elaborei, que eu pretendo apresentar logo mais. E por meio do petróleo, nós poderemos discutir aspectos científicos, tecnológicos, sociais e econômicos, e também conscientizar os futuros professores para difundir tais discussões na educação básica. Enquanto a essa categoria 1,
do CTS como campo de estudo em construção. É importante que dentro dessa disciplina exista a necessidade de entender a origem do movimento e entender os pioneiros e como eles conseguiram pensar e conseguiram trazer discussões no CTS, talvez mais norte-americano, e também como foi extrapolado também para o contexto de Latinoamérica, que é um contexto diferente. Então, tenta-se, a partir desse primeiro capítulo, trazer todo esse fundamento, esse contexto histórico de onde e como ter surgido esse movimento. Na categoria 2, também precisa ser discutido nessa disciplina elementos da abordagem CTS. Habilidades como tomada de decisão, enculturamento científico, pensamento crítico, contextualização, etc. E na última categoria, a prática pedagógica com enfoque CTS também deve aparecer no modelo de disciplina, que são aquelas experiências em locais formais ou informais sobre estratégias que promovam essas práticas sociais. Como contribuição da pesquisa doutoral, então eu apresento aqui o plano de ensino dessa disciplina que eu criei. Eu intitulei ela como perspectiva CTS no setor petrolífero, avanços e controvérsias. E entre os objetivos da disciplina é trazer toda uma fundamentação teórica e prática sobre metodologias e estratégias para aqueles professores que iriam se formar, e lógico que essas metodologias e estratégias já precisam ser baseadas na própria abordagem CTS e no pensamento latino-americano. Na súmula, temos então precisamos abordar a abordagem CTS, o enculturamento científico, introduzir as teorias de currículo no ensino de física, fundamentos do PLAC CTS, trabalhar a partir de planejamento e avaliação da educação básica, e unidades e recursos didáticos para o ensino de física, considerando como tema estruturador o petróleo. Então, eu basicamente estruturei nessa súmula, eles fazem parte desses temas propostos, e aqui eu apresento para cada tema proposto conteúdos propostos, conteúdos que eles podem ser discutidos dentro de cada sessão deles. Então, por exemplo, eu vou considerar uma aqui importante. Recursos didáticos para o ensino de física e ciência. Então, nos conteúdos propostos, nós temos que discutir quais são as diversas estratégias didáticas que eles consigam ser articuladas a pressupostos do CTS. Então, eu listei aqui para esse futuro professor que for dessa disciplina, no caso, algumas estratégias que elas não surgiram do nada, que elas surgiram justamente daquela longa revisão de literatura que eu fiz. Então, eu trago aqui, por exemplo, diversos artigos que falam sobre esses recursos didáticos que promovem justamente um ensino mais crítico, reflexivo, questionador. Então, também meu objetivo não é dificultar a vida desse professor que for trabalhar com a disciplina. Pelo contrário, eu quero facilitar a partir desse modelo de disciplina que, obviamente, ele pode ser também nutrido com outras ideias. E também a parte desse tema proposto de CTS e o petróleo. É preciso que também se discuta o petróleo como tema estruturante, enquanto à relevância social da própria Venezuela, que, além de tudo, além de serem discutidos aspectos biológicos, químicos e físicos que envolvem o petróleo, entender a grande importância e como ela influencia a nossa economia. Também. E até isto para tentar mostrar um dos motivos pelo qual a Venezuela talvez está numa situação de crise humanitária, que talvez não. Esse é, de fato, um dos principais problemas. E as minhas conclusões. Bom, enquanto ao PEL, alguns achados da pesquisa, enquanto ao PEL, então, existem elementos favoráveis à formação de professores com abordagem CTS, porque existem antecedentes, professores que já têm trabalhado em outras áreas, tanto na química quanto na biologia, eles também poderiam trabalhar na física, com a implementação da disciplina. E isto aqui, é justamente essa existência de professores qualificados e aqueles cursos anteriores que tratam sobre o enfoque.
E existe, é claro, uma dificuldade na disseminação em outros institutos. A justificativa seria pela própria situação do país. Os professores estão mais preocupados em outras questões. Então, infelizmente, talvez essa disseminação em outros institutos não tenha se dado por isso. E também pela falta de alunos na licenciatura em física. Outro achado foi a viabilidade de introduzir a disciplina CTS na licenciatura em física. Só para também acrescentar, a viabilidade de introduzir essa disciplina que eu criei, que infelizmente ela não consegue ser aplicada agora, por esse motivo que eu acabei de comentar, mas que existe a possibilidade futura, talvez, em outro contexto, em outro cenário político. E também outros achados que, a partir do petróleo como tema sociocientífico, nós discutamos questões sobre a gestão de recursos, distribuição das riquezas, e quem, de fato, se beneficia de toda essa história. A parte para explicar a vulnerabilidade da Venezuela devido à dependência do petróleo, não dá para tratar esse tema usando o petróleo como tema sociocientífico, o impacto ambiental e as discussões sobre desenvolvimento sustentável. E, em geral, a gente discute a geopolítica ligada ao petróleo, a relevância internacional, inclusive com a própria Venezuela. Aqui eu trouxe algumas referências utilizadas nessa apresentação. E, bom, encerro essa minha defesa. Claro, uma pesquisa que foi muito dura. Chegar até aqui não foi nada fácil, e é um texto que eu trago com muito carinho, até para conseguir deixar uma reflexão de tudo que eu aprendi aqui no contexto brasileiro, tentar levar um pouco também para o meu país, considerar, levar em consideração aquela instituição pública que me ajudou a chegar até aqui, porque se não fosse por essa universidade e pelos professores, né, do Instituto Pedagógico, eu não conseguiria, eu acho, que estar aqui. Então, eu queria, de uma forma ou outra, contribuir com essa universidade a partir do que eu estou vivenciando aqui no Brasil. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, fico à disposição. Obrigado. Muitas graças.